Olá! Que bom que estamos aqui para começar uma conversa sobre a jornada da restauração. É um convite para a gente embarcar numa caminhada de redescoberta pessoal, sabe? E a inspiração vem de uma das histórias de reconstrução mais poderosas que já foram contadas. Vamos ver juntos como ruínas antigas podem, na verdade, nos ensinar, passo a passo, a reerguer as fundações da nossa própria vida. E olha só, tudo começa com um passo que a nossa cultura moderna muitas vezes esquece: a pausa. Em um mundo que vive na pressa com tanto ruído constante, o convite aqui é para a gente encontrar um ritmo diferente, um caminho para uma reflexão um pouco mais profunda. Nas escrituras antigas, principalmente lá nos Salmos, a gente encontra uma palavra bem curiosa, selá. O significado exato ainda é debatido, mas a crença geral é que ela funciona como um sinal, sabe? Um convite para parar, respirar fundo e pensar de verdade naquilo que acabou de ser dito. É como se fosse um suspiro espiritual intencional. E essa é a grande questão para os dias de hoje, não é mesmo? Como é que a gente aplica esse conceito antigo de selar? Como criar espaço para respirar em meio a agendas tão lotadas e notificações chegando o tempo todo? A busca por um novo ritmo? Bom, esse é o ponto de partida para qualquer jornada de restauração de verdade. Agora, vamos sair um pouco da reflexão pessoal para mergulhar numa grande narrativa histórica. A necessidade de reconstruir não é de hoje, não. Na verdade, tem uma história épica de exílio e retorno que vai servir como nosso pano de fundo aqui. A escala dessa história é impressionante. Começa lá atrás, com a desolação em 605 a.C., com o exílio. O ponto mais baixo vem em 586, com a destruição total da cidade, do templo. Mas aí vemos a virada, o decreto de Ciro, o povo voltando e, finalmente, a reconstrução do templo e dos muros. É um ciclo completo de perda e recuperação que levou décadas. E bem no centro desse drama histórico todo, a gente encontra três líderes notáveis. Esdras, que foi o escriba que restaurou a lei, Neemias, o construtor que reergueu os muros, e Ester, a rainha que salvou seu povo do extermínio. As jornadas deles são o coração desse nosso guia de estudo. Certo. Então, como é que essa história tão antiga vira um roteiro prático para nós? Vamos dar uma olhada na estrutura dessa jornada de aprendizado. Essa jornada de aprendizado se divide em 3 lições. Cada uma delas vai explorar um aspecto diferente desse processo de reconstrução, tirando ensinamentos diretos dos desafios e também das vitórias de Esdras, Neemias e Ester. O roteiro nos guia por dentro desses 3 livros bíblicos. É um plano de leitura bem estruturado que permite que a gente caminhe lado a lado com essas figuras históricas, aprendendo com as fraquezas, a fé e, claro, a perseverança delas. Mas todo o roteiro precisa de um mapa, né? Para a gente saber onde está. E para isso o guia nos oferece uma ferramenta visual muito poderosa de autoavaliação. Essa aqui é a Roda das Virtudes. Dá para pensar nela como se fosse uma fotografia do desenvolvimento espiritual de alguém. É um jeito bem visual de identificar os pontos fortes e também as áreas que precisam de um pouco mais de atenção e crescimento ao longo do caminho. O processo é bem simples. Primeiro, a pessoa se avalia com honestidade em cada uma das 13 virtudes. Depois, conecta os pontos. Isso cria uma forma única, que representa o momento atual. E, por fim, vem a reflexão sobre essa forma. A roda giraria de um jeito equilibrado? Onde estão os picos e os vales? E estas são algumas das virtudes que a gente vai explorar. Perseverança, para continuar mesmo com as oposições. Unidade, para construir em comunhão. Coragem, para agir com firmeza. Fé, integridade e, por fim, a própria restauração. Cada uma delas é um pilar nessa reconstrução. No fim das contas, o objetivo é conectar a história deles com a nossa. É usar esse processo de reconstrução de uma cidade antiga como um modelo, um espelho, para construir uma nova história nas nossas próprias vidas. A conexão aqui é muito direta. A reconstrução dos muros de Jerusalém vira uma metáfora para a gente restaurar as bases da nossa vida. A restauração do templo, que era o lugar de adoração, espelha a renovação do nosso centro espiritual. E o retorno do exílio? Bom, essa é a nossa própria jornada de volta ao propósito. No fundo, o ponto principal é este aqui. Restauração é sobre permitir que uma força maior cure o que está quebrado. É sobre essa alquimia espiritual de transformar feridas e ruínas em algo novo, em vida redimida. Então a gente termina com essa pergunta para reflexão. Ao olhar para os muros caídos de Jerusalém, o convite é para a gente olhar para dentro. Que área da vida talvez esteja em ruínas? Que parte de nós anseia por um recomeço?
A jornada da restauração começa no momento em que a gente identifica onde a primeira pedra precisa ser colocada.